A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Me chamo Reinaldo Sales. Estou aqui para gravar mais um vídeo abençoado para a glória de Deus. E hoje eu vim aqui para falar neste vídeo de 7 coisas que Deus detesta. 7 atitudes que um ser humano pratica que Deus detesta. Mas antes de eu começar esse vídeo, peço que você fique até o final, que você vai aprender muita coisa, você vai ser edificado pela palavra. Então, antes de eu iniciar esse vídeo, de falar das 7 coisas que Deus detesta, peço que você se inscreva neste canal, curta esse vídeo, aperta o sininho, porque eu creio que Jesus irá abençoar a sua vida. Então, vamos começar a falar das 7 coisas que Deus detesta. E a primeira coisa que Deus detesta é olhos arrogantes, ou seja, olhos altivos. Como assim, irmão, olhos arrogantes? É a primeira coisa que Deus detesta. Pessoas arrogantes, pessoas que tratam o seu próximo com arrogância, não tem amor, não tem humildade, não trata as pessoas com respeito, só trata com arrogância. Então, uma das coisas que Deus detesta de um ser humano, que Deus detesta, é pessoas arrogantes. Por quê, irmão? Porque o nosso Senhor Jesus foi tratado com arrogância pelos fariseus, pelos hipócritas, que não gostavam de Jesus pela verdade que Jesus pregava. Então, nosso Senhor, ele foi tratado com arrogância. Então, é um pecado, é algo que Deus detesta. É uma pessoa que é arrogante com o seu próximo. Porque Jesus era manso, Jesus era humilde, Jesus era cheio de amor, ele amava o próximo, ele ajudava. Só que tinha pessoas que tratavam Jesus com arrogância. Então, uma das coisas que Deus detesta é pessoas arrogantes. Então, para não ficar somente nas minhas palavras, vamos para a Bíblia. A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3, e diz assim a palavra do Senhor: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele quem julga os atos dos homens. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Não saia de vossa boca palavras orgulhosas, ou seja, não sai de vossos lábios palavra orgulhosa. Pessoas orgulhosas, irmão, Deus detesta. Pessoas que tratam pessoas com arrogância, não tem amor, não tem humildade. Então, irmão, não seja uma pessoa arrogante com o próximo. Tenha amor. Não importa quem seja a pessoa, se seja pobre, se seja rico, se seja branco, se seja preto, não importa quem seja, trata as pessoas com humildade, trata as pessoas com amor, porque Deus detesta o arrogante. Olha o que a Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 16, versículo 5, diz assim: o Senhor detesta todos os arrogantes, com certeza eles não ficarão impunes. Ou seja, Deus vê tudo, irmão. Deus conhece o nosso coração, conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar. Deus sabe quem é quem. Acho que até você que está assistindo esse vídeo conhece uma pessoa que é arrogante, que só fala com arrogância, com ignorância. Então esse vídeo é a primeira coisa que Deus detesta. Agora vamos falar a segunda coisa que Deus detesta: a língua mentirosa. Por que, irmão, a língua mentirosa que Deus detesta? Porque Deus não se agrada com a pessoa que anda na mentira, com a pessoa que anda mentindo, que anda enganando o seu semelhante, enganando o seu próximo. Por que, irmão? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que o pai da mentira é o diabo. Então vamos para a Bíblia para você ver que não é palavra da minha boca, a Bíblia diz. Em João capítulo 8, versículo 44 diz assim: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade.
quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e é pai da mentira. Porque Deus detesta, irmão. Até crente, irmão. Pessoas que estão na igreja andando na mentira. Andam mentindo para a esposa. Andam mentindo para o seu esposo. Deus detesta, irmão, a língua mentirosa. Porque a Bíblia diz em Provérbio, a morte e a vida está no poder da língua. A gente tem que frear a língua. Porque Deus detesta uma língua mentirosa. Tem pessoas que mentem para se dar bem em alguma coisa. Mente para o seu próximo, mente para o pastor, mente para a pastora, mente para a sua liderança. E acha que eles mentindo, tá ganhando alguma coisa nisso. Tá não, Deus está vendo, irmão. Deus detesta essa atitude. Pessoas que andam mentindo para um, mentindo para outro. Então seja verdadeiro. Não deixa a mentira nos seus lábios. Seja uma pessoa verdadeira. Porque eu creio, Deus lhe recompensará. A Bíblia diz, irmão, em Provérbios capítulo 12, versículo 22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Observe, já está dito, o Senhor já está falando tudo nessa palavra. O Senhor detesta pessoas mentirosas, mas se agrada naqueles que andam na verdade. Ou seja, uma pessoa que anda mentindo para um, mentindo para outro. Deus não se agrada, Deus odeia, irmão, Deus detesta. Mas uma pessoa que se esforça para viver a verdade, se esforça para amar, se esforça para fazer as coisas justas, Deus se agrada, irmão. Deus recompensa essa pessoa. Então, essa é a segunda coisa que Deus detesta, língua mentirosa. Agora vamos para a terceira coisa que Deus detesta. As mãos que derramam sangue inocente. Por que, irmão? A terceira coisa que Deus detesta é as mãos que derramam sangue inocente. Sabe por quê? Porque Caim, a Bíblia diz que Caim matou seu irmão Abel, que era um homem justo, inocente. E Deus não se agradou disso. Porque Deus não se agrada quem mata a pessoa inocente. A Bíblia diz, nas primeiras cartas de João, capítulo 3, versículo 12, não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que matou? Porque suas obras eram más, e a de seu irmão era justa. Ou seja, a inveja. Mas Deus não se agrada com a morte de um inocente. Pessoas que matam inocentes, sangue inocente. Deus não se agrada, irmão. Então Caim matou seu irmão por inveja, porque Deus se agradou, Deus recebeu o sacrifício de Abel, mas não recebeu nele. E cresceu a inveja no seu coração. E ali foi ceifada uma vida inocente. E é uma coisa que Deus não se agrada. Porque uma coisa que Deus se agrada é o amor pelo próximo. É a união. E a Bíblia vai dizer, irmão, em Êxodo 23, versículo 7, cuidado para não fazeres falsas acusações, não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Ou seja, Deus está dizendo, não faça acusação para o inocente nem para o justo. Porque ele termina dizendo que ele não justificará o ímpio, porque Deus não justifica quem mata inocente. Deus não justifica o ímpio, mas Deus justifica o inocente. Deus justifica o justo. Cada pessoa que tira uma vida inocente vai ser punida. Deus vai prestar conta diante do Senhor. Então ame o seu semelhante, ama seu próximo, agarre, abrace. Não maquine o mal contra o seu próximo em seu coração. Então, a Bíblia diz que Caim matou seu irmão por inveja. Isso é a terceira coisa que Deus detesta. As mãos que derramam sangue inocente. Agora vamos para a quarta coisa que Deus detesta. A quarta coisa é o coração que faz plano perverso. A
quarta coisa que Deus detesta, o coração que faz plano perverso. Por quê, irmão? É uma pessoa que Deus detesta, é uma pessoa que planeja, bota planos maldosos em seu coração. Ou seja, planeja matar alguém, planeja fazer algo de errado. Deus ama a vida dessa pessoa, Deus ama, só que Deus abomina o que ela pratica. Deus abomina, Deus detesta a ação, a prática que ela está fazendo. Pessoas que maquinam no seu coração maldade. Ou seja, a Bíblia diz que Satanás encheu o coração de Judas. E dali em diante, Judas procurou ocasião para prender Jesus, entregar Jesus. Ou seja, Judas estava maquinando no seu coração mal. Pessoas que maquinam mal, a Bíblia diz que Deus detesta, irmão. Deus não se agrada. Então, se você que está vendo esse vídeo, se está tendo algo no seu coração de praticar o mal, praticar algo que Deus não se agrada, se arrependa. Peça para Deus derramar do amor dele no seu coração. Porque o homem sem o amor de Deus, o homem é terrível, irmão. Então peça para Deus colocar a paz de espírito em você, colocar o amor dele dentro de você. Porque Deus não se agrada, Deus detesta, irmão, quem planeja planos perversos em seu coração. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 17, versículo 20. O perverso de coração nunca achará o bem, e quem tem a língua falsa cairá no mal. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Nunca vai achar o bem uma pessoa que planeja planos mal no seu coração, planos perversos em seu coração. Nunca vai achar o bem. Porque prepararam a forca para Mardoqueu, mas quem morreu? Quem preparou. Prepararam a cova para Daniel, mas quem morreu? Quem preparou. Às vezes uma pessoa prepara, maquina tudo, mas às vezes aquele mal vem todo para cima dela. Por quê? Porque Deus detesta, irmão, quem faz planos perversos em seu coração. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, versículo 20, o Senhor abomina os perversos de coração, mas se agrada dos que andam com integridade. Deus não se agrada quem anda com perversidade no coração, maquinando mal direto. Deus não se agrada, Deus detesta, irmão. Mas Deus ama, irmão. Deus tem um prazer de abençoar aquele que anda com integridade, aquele que anda na verdade, aquele que tem humildade, aquele que tem mansidão, aquele que tem amor no coração. Então peça para Deus colocar o amor dele dentro de você. Então isso foi a quarta coisa que Deus detesta. Agora vamos para a quinta coisa que Deus detesta. Os pés que se apressam para fazer o mal. Você já viu aquelas pessoas que se apressa para praticar o mal? Se apressa para praticar coisa errada? Que tem uma pressa para pecar, tem uma pressa para fazer coisas que não agradam a Deus? É a quinta coisa, irmão, que Deus detesta. É aquele que se esforça para praticar o mal, mas não se esforça para viver a verdade. É a quinta coisa que Deus detesta. A Bíblia diz em Isaías 59, versículo 7, os seus pés correm para o mal e se apressa para derramar sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de maldade. A desolação e a destruição acham-se nas suas caminhadas, ou seja, nas suas estradas. Irmão, tem pessoas que se apressam para fazer o mal. Mas só que Deus mandou gravar esse vídeo aqui só para te dizer, Deus detesta quem se apressa para praticar o mal. Pratica o bem, que Deus vai te abençoar. Não queira prejudicar ninguém. Não queira fazer algo para atrasar a vida de alguém. Pratica o bem. Porque mesmo que você não consiga o que você quer, lá na frente você vai conseguir. Porque Deus vai te abençoar. Então pratica o bem. Não se apresse para fazer o mal, porque Deus detesta. É a quinta coisa. Agora vamos para a sexta coisa que Deus detesta. Testemunha falsa que espalha mentira. Olha a sexta coisa que Deus detesta, irmão. Pessoas que fazem testemunha falsa, que espalha mentira. Ou seja, uma pessoa que faz testemunha falsa contra o seu próximo.
fica espalhando mentira, espalhando coisas que não aconteceu. Fica mentindo, mente para um, mente para outro, fala isso que aconteceu, fica dando testemunha falsa. É a sexta coisa que Deus detesta, uma pessoa que espalha testemunha falsa, mentindo para os outros. Olha o que a Bíblia vai dizer em Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. Não dirás, é um mandamento do Senhor. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Quantas pessoas a gente vê, irmão, fazendo testemunho falso, contando o testemunho falso do próximo. Só que, como eu disse aqui, Deus não justifica o ímpio, Deus não justifica o mentiroso, mas Deus justifica o inocente, Deus justifica o justo. Porque Paulo ele diz: quem tentará condenação contra o servo do Senhor? Se é Deus que justifica, Deus justifica o homem justo, Deus justifica o homem que anda com integridade. Então é a sexta coisa que Deus detesta, é aquele que espalha mentira, é aquele que fala testemunho falso. Deus detesta essas atitudes, irmão. Porque a Bíblia diz em Salmos 34, versículo 13: guarda a tua língua do mal e teus lábios do engano. Olha o que a palavra de Deus vai dizer: guarda a tua língua do mal e os teus lábios do engano. Ou seja, não permita que o engano esteja na sua boca. Guarda a tua língua do mal, porque a morte e a vida está no poder da língua. Seja verdadeiro, seja fiel, porque Deus irá te recompensar. Porque tu lembra quando o Senhor disse para Adão e Eva, o Senhor disse para Adão: comereis de todos os frutos que está no jardim, menos daquele fruto, porque no dia que tu comer, tu morrerá. E a serpente veio com testemunho falso para cima de Eva, dizendo, em Gênesis capítulo 3, versículo 4, disse a serpente à mulher: certamente não morrerás. A palavra de Deus foi: se vocês comer desse fruto, morrerás. Mas a serpente chegou com testemunho falso dizendo: mas eu te digo, se tu comer, vocês não morrerão, vocês não morrerás. Testemunho falso. Então, irmão, seja verdadeiro, não diga testemunho falso contra o seu próximo. A Bíblia vai dizer também a respeito da sétima coisa que Deus não se agrada, que Deus abomina, que a sua alma abomina. A sétima coisa para encerrar é aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Pessoas que provocam confusão, contenda no meio dos irmãos. Eu já vi muito isso aí, pessoas que criam confusão dentro da igreja. Deus detesta, irmão. É a sétima coisa que Deus detesta, aquele que provoca confusão no meio dos irmãos. A Bíblia diz em Tito, capítulo 3, versículo 10, depois de exortar a primeira e a segunda vez alguém que causa divisões, passa a evitá-lo. Ou seja, na igreja, você já exortou a pessoa uma vez, exortou a segunda, e a pessoa continua praticando, continua colocando intriga entre os irmãos, continua botando confusão no meio da igreja, a Bíblia manda evitar a igreja. A Bíblia manda evitar. E olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 3. Não façais nada por contenda, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superior a si mesmo. Olha o que a Bíblia vai dizer, irmão. Não façais nada por contenda. Faça as coisas de Deus por amor. Faça com humildade, faça com mansidão. Não faça para querer aparecer. Não faça para querer ser maior do que os outros. Não faça por contenda, por intriga, para dizer, foi eu que fiz. Não. Faça por amor. Esteja amor no seu coração, porque quando você está fazendo a obra, Deus ele não olha para o que você está praticando por fora. Deus olha o teu sentimento, qual é a tua intenção de fazer a vontade dele. Então faça as coisas por amor. A Bíblia diz em Eclesiastes, tudo quanto vier em tuas mãos, faça conforme tuas forças. Davi no hebraico quer dizer amado.
Saul no hebraico quer dizer desejado. Então faça as coisas com amor, porque Deus tem algo preparado para a tua vida. Faça com amor, faça com as tuas melhores intenções, dê o melhor para o Senhor. Não é para o homem, é para Jesus. Amém? Então essa é a sete coisa que Deus detesta. É aqueles que semeia intriga no meio dos irmãos. É aquele que semeia intriga, que provoca discórdia no meio da igreja, no meio dos irmãos. A Bíblia diz, ó, quão suave que os irmãos vivem em união. Então olhe se você está praticando algumas coisas dessa, para que quando você ver esse vídeo, se você está praticando algo que eu falei aqui a respeito da palavra de Deus, que você evite de praticar, mas ande na verdade, ande com integridade, ande com humildade, ande com amor, ama seu próximo, que é o segundo mandamento que o Senhor nos deixou. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Amará a Deus acima de todas as coisas e ama seu próximo como a si mesmo. Ama teu próximo em nome de Jesus. Pratique essa palavra e evite de praticar essas coisas em nome de Jesus. Então, se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.